Então, começamos oficialmente. Boa tarde a todos e todas de novo, né? Nós hoje vamos ter uma das salas da Mostra Científica da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia de 2021, aqui do IFSC Campus Gaspar. E nós temos 8 trabalhos a serem apresentados, né, durante essa mostra nessa sala, certo? Como é que vai funcionar? Vocês mandaram os vídeos, eu espero que tudo dê certo, né? Antes eu testei. E a gente vai, então, visualizar os vídeos e aí vamos abrir, então, para perguntas, comentários, né, por mais 5 minutos. Como nós temos 8 trabalhos, né, a gente tem que ficar controlando o tempo para conseguir, né, que todos apresentem, ok? Então, seguindo a ordem aqui da apresentação, nós temos o trabalho análise de trabalhos experimentais buscando a evidenciação da atividade hipoglicemiante da C-verticillata. Temos algum representante aqui, né? Só para confirmar novamente. Temos? Sim. Temos, né? Então tá. Eu vou projetar o vídeo de vocês e logo em seguida a gente abre, né, para as perguntas e comentários, então, de quem está aqui ouvindo. Só um pouquinho. Olá, hoje vamos apresentar a análise de trabalhos experimentais buscando a evidenciação de cistos verticillata como hipoglicemiante. O trabalho aborda assuntos como medicina alternativa, fitoterápicos, diabetes mellitus tipo 2 e cistos verticillata. A questão é saber se há evidência científica que sustenta o uso de cistos verticillata como hipoglicemiante. O objetivo geral é realizar uma revisão de literatura relacionada às propriedades farmacológicas, com foco no potencial de atividade hipoglicemiante da planta, além de identificar artigos científicos relacionados a esta atividade, analisar os tipos de extrato e objetos de estudos abordados nos artigos e comparar os diferentes aspectos metodológicos utilizados em cada uma das análises. Informações botânicas da cistos verticillata. A cistos verticillata pertence à família Vitaceae e é conhecida popularmente como insulina vegetal. Além disso, ela pode se encontrar na literatura pela sua sinonimia, que é a cistos cicioides. Essa espécie apresenta folhas simples, como mostrado na figura 1. Na figura 2 é possível observar suas flores, e na figura 3 é possível observar seu fruto. A cistos verticillata tem uma vasta distribuição no tropical. Ela pode ser encontrada em locais abertos, nas margens das estradas, nas florestas e também encontrada nas paredes. Farmacologia e etnofarmacologia da planta cistos verticillata. Essa planta é muito mencionada na literatura pelo seu efeito hipoglicemiante. Essa indicação lhe valeu o nome popular de insulina vegetal, e admite-se que ela esteja baseada na ocorrência de certos flavonoides presentes no chá preparado com o vegetal. Compostos químicos flavonoides. Depois de diversos resultados afirmando que os flavonoides exibem uma ampla gama de efeitos farmacológicos, uma variedade de plantas que contém esses compostos está sendo usada na medicina popular. Dentre os flavonoides presentes no cistos verticillata, alguns desses
para a apresentação. Opa. Desculpa, tem que fechar, senão vem propaganda, né? Parabéns, né, meninas, pelo trabalho. Eu gostaria de saber se vocês já terminaram o trabalho, se essa conclusão já é realmente o final, ou se ainda vocês estão desenvolvendo. Não terminamos ainda. Estamos em desenvolvimento, já sabemos, né, qual é a conclusão principal, mas terminado não está ainda. Tá, então vocês ainda estão na fase de análise dos artigos ou... Não. Só o PI em si, escrito, não está terminado, mas as ideias já estão todas concretas. Tá, então essa conclusão de que nos humanos não tem efeito é a que vai ser a final de vocês, não tem mais como mudar isso. Então tá. Exatamente. Ok. Professor Luiz Herculano, por favor. Oi, eu só queria fazer mesmo um comentário, dar parabéns às meninas. Não estou aqui como avaliador, mas acho que como professor da casa, acho que é muito importante que a gente valorize os trabalhos, sobretudo por muitas vezes conversar com você, Graça, e você ser uma entusiasta da divulgação científica do campus, da produção científica. Queria destacar a relevância do trabalho das meninas, né, para a sociedade. Né? A gente vive numa sociedade em que muita gente depende, né, de medicamentos, e a pesquisa com fármacos ela é muito necessária. Destaco que a pandemia, né, entristece a gente no sentido de que, imagina se pudesse ter sido feita a aprovação do comitê de ética, indo para uma pesquisa, né, num outro nível, como que isso não seria mais interessante do que já é, né? Os dados já mostram para a gente muita coisa. Então, assim, só queria destacar isso e, mais uma vez, reforçar a qualidade dos trabalhos que o Campus Gaspar produz, que são, assim, num nível muito alto, né? Eu olhei assim, o trabalho, a quantidade de artigos, né? De pesquisa, da potência da pesquisa que foi feita, muito legal. Parabéns, gente. Obrigada, professor. Para os que chegaram agora, né, só para esclarecer, a turma dessa turma, né, das meninas que apresentaram, tiveram que trabalhar com revisão bibliográfica, né, por conta da gente não poder ter acesso ao campus e aos laboratórios, né, então foi muita pesquisa bibliográfica levantada. Espero, né, que em outros momentos aí da vida acadêmica de vocês consigam realizar a experimentação e continuar, né, com essa vontade, né, de realmente trazer alguma contribuição. E nós temos aí uma planta, né, em potencial que daria para se estudar, né, espero que vocês continuem com essa vontade, né, de fazer pesquisa. Ok, muito obrigada. A gente que agradece. Obrigada, atenção a todos. Tá bom, eu vou passar, então, para o segundo, vamos lá. O segundo trabalho, então, nós temos avaliação dos impactos da pandemia de Covid-19 no diagnóstico precoce do câncer de mama no município de Blumenau. Tá? Então, a gente tem as meninas aí também, e os meninos, né? Eu vou pôr para projetar novamente. Gente, se o som estiver baixo ou alto, a gente testou antes, é por conta do vídeo, tá? Então, não tem muito o que fazer. Então, depende de como foi gravado. Então, deixa eu fechar o meu som, né? Prof, não tá com áudio. Grace, não tá com áudio. Talvez você vai ter que abrir o seu áudio, Grace, para poder sair o som. Não, provavelmente, Grace, eu acho que não é isso, não. Você vai ter que ir lá em uma guia, que daí vai... Se você colocar uma janela, ele não vai sair o som. Tá, então deixa eu testar de novo aqui com o meu áudio aberto. Vamos ver se é isso. Porque antes a gente testou um pouquinho, deu certo.
deixa essa orientação do Anderson aí é o certo, tá? Porque daí você coloca se você colocar a tela aí, ele tá pegando o som do teu computador. Se tu colocares uma guia, daí ele vai... Muito obrigada. Tá. Então, vamos escolher direitinho. Mas ele não pega o YouTube. Alguma dica? Não pega. Se você colocar uma guia, tu tem que deixar a tua... aí tu vai compartilhar só aquela guia, né? Não tá deixando, ele não me dá essa opção. Deixa eu fechar de novo e entrar novamente. Graça, tu tá no Chrome, no Google Chrome? Eu tô. Porque para mim funciona melhor do que um Mozilla nessas situações, mas se tu já tá, então... Se quiseres mandar o link, Graça, eu testo por aqui também. Vou ter que entrar isso aí, gente. De novo, antes também deu esse problema, desculpem. Se quiser, eu também posso te ajudar a projetar. Eu tô aqui no computador também. Disponibiliza o link. Ela saiu. Voltou. Tu tá mutada, Graça. Agora ele disse que eu tenho que pedir permissão, gente. Alguém vai ter que me ajudar. Agora eu não sei o que fazer. Você quer mandar o link para o WhatsApp, Graça? Me manda. Tem que mandar, porque não... Manda para mim e para o Leônidas, a gente divide. Eu fiz alguma... Cola no chat aqui o link. Pode ser no chat também. Foi. Tá. Vai sentar, Herculano? Pode ser? Vou tentar. Tá bom. Saudações. Vamos dar início. Se eu não conseguir aqui da Suíça, você tenta aí de Melbourne. Combinado. Maravilha. Eu achei que era Manhattan no tempo. Não, eu sou da Suíça. Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Sim. A apresentação do projeto, que é intitulado... O som sai? Sai com eco. Tu desliga o teu microfone. Sim. Então... Avaliação dos impactos da pandemia de Covid-19 no diagnóstico precoce do ações. Vamos dar início à apresentação do projeto, que é intitulado Avaliação dos impactos da pandemia de Covid-19 no diagnóstico precoce do câncer de mama na região de Blumenau. Esse trabalho foi desenvolvido pelas bolsistas Carla Cristina Riffel e Gabriela Rodrigues e foi orientado pelo professor doutor Leônidas João de Mello Júnior. Os apoiadores são o Instituto Federal de Santa Catarina, o IFSC, e o CNPq, o qual apoiou financeiramente o projeto. O câncer de mama, CID10C50, é um tumor maligno que se desenvolve na mama devido a alterações genéticas em certas células mamárias. No ano de 2018, o Brasil ocupava o segundo lugar entre todos os países, com a taxa de incidência de 62,9 casos por 100 mil mulheres. A relação entre a pandemia da Covid-19 e o diagnóstico precoce do câncer de mama envolve, sobretudo, o isolamento social, consequente da mesma. Tal isolamento social, cujo iniciou-se em março de 2020 no Brasil e perdura até o mês vigente, foi capaz de transformar intensamente inúmeros aspectos sociais, econômicos, culturais e cotidianos da sociedade. Hipótese. Esse projeto ele tem por hipótese principal que a pandemia por Covid-19 tenha causado impactos quantitativos e qualitativos na área da oncologia, se comparados com outros anos. Já por hipótese secundária, o projeto conta com uma certa redução no número de diagnósticos e tratamentos durante o período da pandemia, suscitando a quantificação. Os objetivos, eu vou falar um pouquinho. O objetivo geral do trabalho é avaliar os impactos causados pela pandemia de Covid-19 no número de diagnósticos e na busca por tratamento do câncer de mama na região de Blumenau. Já os objetivos específicos são levantar os dados de exames mamográficos no município de Blumenau nos períodos anteriores e durante a pandemia da Covid-19, comparar os dados entre si para inferir sobre os impactos da pandemia de Covid-19 nessa área da oncologia. Bom, e agora eu vou falar um pouquinho sobre a metodologia do nosso trabalho. Ela consiste acerca do levantamento de dados. Basicamente, nós buscamos das fontes oficiais os dados quantitativos de diagnóstico, mamografia e biópsia. E a fonte oficial do nosso trabalho é o Siscan.
Agora, explicando um pouquinho as etapas de como funcionou a metodologia e o processo de coleta dos dados. Basicamente, a gente acessou o site do Tabnet do DataSUS e preencheu as lacunas da primeira faixa, ciscanonomografia por local de residência em Santa Catarina. Assim, a gente chega no lugar selecionado, onde nós selecionamos a linha, o município de residência, a coluna não ativa e as medidas, que são os exames. Nós preenchemos também a segunda faixa, que são os períodos disponíveis, e selecionamos os anos necessários para a nossa pesquisa, de 2017 até 2020. Assim sendo, a gente preencheu a seção município de residência e selecionamos o município desejado, que foi Blumenau. Dessa forma, nós preenchemos a seção mês, ano de competência e todos os meses com os respectivos anos desejados para o resultado dos dados da nossa pesquisa. Então, de janeiro até dezembro dos anos pesquisados, 2017 e 2020. Para finalizar, é selecionada a última opção encontrada no centro inferior da página, denominada gráfico. E ali a gente consegue vários tipos de gráficos. O gráfico que a gente selecionou é o gráfico de colunas para fazer a nossa pesquisa. E os resultados, eles serão expostos ao longo da nossa apresentação. Agora, abordando um pouquinho sobre os resultados nesse gráfico que está aparecendo na tela, é possível a gente analisar ano a ano os exames mamográficos realizados em Blumenau, Santa Catarina, dos anos de 2017 até 2020. É possível nós analisarmos um pequeno aumento no ano de 2018 comparado com o ano de 2017, um pequeno decrescimento de exames realizados do ano de 2019 comparado ao ano de 2018, porém é perspectiva uma queda brusca nos números de exames mamográficos no ano de 2020, o que confirma a nossa hipótese primária e secundária, as quais propõem que a pandemia da Covid-19 tenha causado impactos quantitativos e qualitativos na área da oncologia se comparado com os outros anos. E também a hipótese de uma certa redução do número de diagnósticos e tratamentos durante o período da pandemia, suscitando a quantificação. Agora, falando mais um pouquinho sobre esse resultado, já nesse gráfico é possível a gente analisar uma média, do lado esquerdo, a média de exames mamográficos realizados em Blumenau, Santa Catarina, entre 2017 e 2019, comparado com o gráfico da direita, que são os exames realizados no ano de 2020. E aqui fica muito claro a diferença nos números de exames entre tais períodos. Agora, falando um pouquinho sobre uma conclusão, de uma forma como umas considerações, dessa forma é possível a gente analisar estatisticamente através dos gráficos o real impacto do isolamento social consequente da pandemia da Covid-19 sobre os números de exames mamográficos realizados no município de Blumenau, Santa Catarina. Então, houve, de fato, uma brusca redução no número de tais exames, o qual compromete o diagnóstico precoce do câncer de mama na comunidade feminina e em toda a sociedade. Essas foram as referências do nosso trabalho e os agradecimentos. Nós agradecemos ao IFSC e ao CNPq pelo fomento da pesquisa realizada. Bem, meninas, alguém quer fazer alguma pergunta para os autores? Posso falar de novo? Pode, por favor. É só um comentário, né? E dado preocupante, né? Porque se não há, né, a realização de exames, eu estava no Rio de Janeiro e teve várias reportagens do RJTV falando de pessoas que tinham cirurgias de câncer e essas cirurgias foram canceladas. Então, assim, o número de pessoas com cirurgias de câncer canceladas foi muito alto e os hospitais, né, não estavam mais fazendo, né? Então, isso é um problema muito sério. Penso que, né, não sei, Leônidas, meninas, né? Acho que a pesquisa precisa ter segmento no sentido de avaliar o que aconteceu em 2021 e ver em 2022, né, a quantidade de casos, se não necessariamente também não aumentou, né? E um recorte que uma ex-aluna minha fez foi sobre a mulher negra. A quantidade de mulheres negras que foram excluídas disso. A gente não tem o estado de Santa Catarina, mas tem os dados do Rio, né? Então, as mulheres negras foram as mais atingidas por pertencerem às camadas populares, né? Por estarem em áreas onde a Covid foi muito intensificada, e teve também dados da Fiocruz de intersecção Covid, câncer, então, assim, é bem amplo, né? Então, assim, muito bom os dados que vocês trazem, obrigado. Professor Leônidas? Olá, pessoal, boa tarde. Então, até para complementar a fala do professor Herculano, o câncer de mama, ele já tem, né, você falou desse problema que é social, o câncer de mama, ele já tem na sua gênese essa natureza excludente, porque, veja, ele é uma doença que afeta muito mais países desenvolvidos,
muito mais. Quanto mais rico é um país, maior a incidência de câncer de mama. Olha o que eu estou falando, maior é a incidência de câncer de mama, né? Então, o que acontece? O Brasil é um país que importa o que costuma importar o que é de ruim, e aí acaba, à medida que a gente vai incluindo alimento mais industrializado, questão hormonal, reposição, medicação, exposição a agentes mutagênicos, a gente vai aumentando os nossos casos também. A única diferença é que daí nós não temos a mesma rede de tratamento, né? Porque daí o que acontece? Para quem tem dinheiro fica mais fácil. E aí o cenário vai ficando muito preocupante, já era preocupante, e com a pandemia a gente vê que se agravou mais ainda. A parte muito triste do nosso trabalho aí, ele segue realmente, a gente não conseguiu ver ainda um aumento do número de casos, de casos, né, em 2021, porque o número de casos depende do número de exames. Agora, o que nós vamos ver de metástase desses casos que não foram diagnosticados precocemente é o que vai assustar em 2022, 2023, 2024. É isso, né, só para complementar aí a fala do professor Herculano. Muito obrigado aí, pessoal. Carla? Justamente como o prof. Leandro estava falando em relação aos casos de metástase e tudo mais, porque a dinâmica, o olhar que a gente tem do nosso trabalho é justamente, se as pessoas não estão fazendo os exames, como que haverá um diagnóstico e como que a gente vai conseguir tratar isso mais para frente, né? Então, assim, é algo preocupante se for analisar dessa forma a longo prazo, né? Como a pandemia é algo muito recente, a gente está avaliando em específico os exames, mas quando vai se tratar de diagnóstico há mais tempo, então é que a gente vai ter realmente uma resposta preocupante, os dados. Por hora já está preocupante o suficiente, mas ao longo do tempo, quanto que vai gerar da gente de diagnósticos de casos de câncer que poderiam ter sido prevenidos se desde o início já tivesse sido feito o exame preventivo e tudo mais. Então, é tudo isso que também são recortes que a gente vai poder analisar. Carla, nesse sentido, eu lembro que quando vocês estavam começando o trabalho, tinha assim, a intenção de fazer alguma coisa relacionada à comunidade, né? Esses resultados de vocês, ou essa preocupação, vocês pretendem levar para algum lugar, expor, além da mostra aqui agora? Então, prof, como a pandemia, ela meio que reduz os nossos meios de talvez expor em outros lugares, por hora a gente tem mais essa limitação em relação a apresentações online, que nem a gente está fazendo agora na mostra. Mas, vai que, né? Sempre tem aquela, né? Vai que lança uma oportunidade. Aí estamos lá. Tá, fica a sugestão, se o professor Leônidas quiser, de repente dá para fazer uma matéria, né? Ao menos nas redes sociais do IFSC, ou até aqui no município, nas rádios. Isso, eu Acho que coloquei. é um trabalho que tem esse viés de extensão muito forte, né? Acho que não deveria se perder esse momento. Tem sim, é importante. Eu falei de fazer um infográfico também, mostrar isso e apresentar as secretarias de saúde da região. É muito sério. Envolver a Rede Feminina de Combate ao Câncer, porque precisa divulgar, gente. Bom, muito bom, meninas. Parabéns aí pelo tema e pela apresentação. Herculano, eu vou ter que continuar pedindo a tua ajuda. Eu acho que como não fui eu que criei a sala, tá dizendo que eu não tenho autorização, tá? Então eu vou ter que pedir para ti abrir de novo, se tu puderes, tá? Senão eu peço para outra pessoa. Pelo amor de Deus, parceria. Tá, foi aí para você. Gente, o nosso próximo trabalho, então, é desenvolvimento de um hidratante natural voltado à pele negra a partir de plantas nativas da Mata Atlântica. Então, o professor Herculano vai projetar para a gente, porque aqui diz que eu não tenho permissão. Olá, nós somos alunos do Instituto Federal de Santa Catarina, Campus Gaspar, e o nosso projeto é o desenvolvimento de um hidratante natural para peles negras, a partir de plantas nativas da Mata Atlântica, sendo elas a alvaia e a erva baleeira.
Os autores são Amábile Wagner, Eduarda da Cunha Urma, Isaac Rafael de Lis, Isadora de Souza Rosa, Laura Sada Vieira e Lívia Lopes do Amaral. O orientador é o Carlos Giovanni Alves Ledra e o coorientador é o Luiz Herculano de Souza Guilherme. A decisão de voltar o trabalho para a população negra partiu da indignação da exclusão que esse público sofre no nicho do mercado cosmético. O Brasil é o 4º país em consumo deste produto, contudo, o mercado interno não atende a maioria dos consumidores, ou seja, a quantidade de cosméticos destinada à população negra não atende à demanda vigente. Objetivos: apresentar as plantas nativas brasileiras, compreendendo a função das mesmas no meio medicinal e estético. Criar um hidratante voltado para a pele de pessoas negras, cujas necessidades e interesses estéticos têm sido ignorados pelas indústrias cosméticas há anos. Promover discussões antirracistas no âmbito da estética e dermatologia. A cor da pele, por muito tempo, foi o pilar de discussões sociais no mundo inteiro. Quando se fala em genética, nenhum estudo comprova que 100% dos genes virantes são responsáveis Plano. Oi, eu tô vendo aqui, saiu. Peraí. Ah, tá. Pensei que era eu que tinha caído. Ou seja, a quantidade de cosméticos destinada à população negra não atende à demanda vigente. Objetivos: apresentar as plantas nativas brasileiras, compreendendo a função das mesmas no meio medicinal e estético. Criar um hidratante voltado para a pele de pessoas negras, cujas necessidades e interesses estéticos têm sido ignorados pelas indústrias cosméticas há anos. Promover discussões antirracistas no âmbito da estética e dermatologia. A cor da pele, por muito tempo, foi o pilar de discussões sociais no mundo inteiro. Quando se fala em genética, nenhum estudo comprova que 100% dos genes virantes são responsáveis por definir a cor da pele, mostrando que, geneticamente, não há nenhum tipo de diferença justificável a atos de preconceito e racismo. Assim surgiu o conceito de etnia, que traz uma ideia de pertencimento num contexto de luta por igualdades, experiências parecidas de resistência. Devido a um consenso internacional referente à definição de pele negra, a dermatologia utiliza sistemas de classificação para a cor da pele baseando-se na definição de fototipo. Indivíduos de pele negra enquadram-se em fototipos mais altos, sendo eles o 4, o 5 e o 6. Esses fototipos possuem certas particularidades que devem ser levadas em consideração. No entanto, mesmo o hidratante próprio para cada caso e cada tipo de pele, ainda existem muitos elementos responsáveis por desencadear problemas e irritações na pele. Esse é o caso dos produtos químicos, utilizados como forma de conservantes com ação bacteriostática e fungicida e muitas vezes presentes em grande quantidade em hidratantes e demais cosméticos. A utilização a longo prazo desses conservantes pode resultar em alergia cutânea, um envelhecimento precoce da pele e predisposição ao câncer de pele e de mama. E foi conscientes do risco da utilização excessiva desses produtos que a gente visou criar um cosmético com a presença mínima desses produtos, valorizando os componentes naturais e todos os benefícios oferecidos por eles. No caso do nosso hidratante, foram utilizadas 2 plantas nativas da Mata Atlântica, a uvaia, que é uma fruta de sabor adocicado, cuja principal função explorada pela gente foi a antioxidante, que se deve à capacidade de óxido-redução das moléculas, que estabilizam ou desativam seus radicais livres, protegendo o organismo. Quando o nosso sistema de defesa antioxidante é insuficiente para combater os radicais livres, que muitas vezes são produzidos demasiadamente, são necessárias outras fontes antioxidantes para evitar o estresse oxidativo. E é nesse contexto que surge o interesse em utilizar antioxidantes naturais, como a uvaia, por exemplo. Além disso, a uvaia também é muito rica em vitamina C, que é extremamente benéfica para o nosso corpo. A segunda planta utilizada foi a erva baleeira, que é popularmente conhecida como Maria Milagrosa, e que possui folhas aromáticas que são utilizadas na medicina tradicional como anti-inflamatório, analgésico e antiulcerogênico. A espécie atualmente está incluída na Relação Nacional de Plantas Medicinais de Interesse ao Sistema Único de Saúde, o RENISUS, e a principal função que a gente procurou explorar foi a função anti-inflamatória. Quanto à metodologia, a pesquisa desenvolvida foi qualitativa, possui natureza aplicada com objetivo exploratório por conta do intuito de gerar conhecimento de uma solução para o ressecamento de diferentes tipos de pele, em especial aqui a pele negra. Os componentes utilizados foram o óleo essencial da uvaia, o óleo essencial da erva baleeira, a manteiga de karité,
o óleo de semente de uva, o Nipaguard SCE como conservante, que foi o mais natural que a gente encontrou, o sorbitol, a trietanolamina como reguladora de pH, também conhecida como TEA, e a vitamina E. Resultados. A pesquisa efetuada dentre populares obteve aspectos negativos, pois houve maior adesão de pessoas de etnia branca. Porém, o público de enfoque se mostrou interessado no trabalho, nas plantas e na possibilidade de uso do produto, denunciando a falta de produtos voltados à pele de pessoas negras. Os dermatologistas e esteticistas também denunciaram a falta de produto destinado à pele negra e apresentaram suas particularidades, citando que, se não respeitadas, podem gerar danos à pele. Os mesmos gostaram do trabalho e expressaram que indicariam o produto se ele obtivesse sucesso em laboratório. Por fim, eu gostaria de ressaltar que a proposta do trabalho é extremamente inovadora, pois tem como objetivo a criação de um hidratante próprio para a pele negra. E após muitas pesquisas, foi percebido que ainda há uma grande falta desse produto no mercado atual, ainda mais com o viés de ser o menos químico possível, o que torna o nosso projeto extremamente necessário e importante. Gostaria de agradecer os nossos orientadores, o professor Carlos Giovanni e o professor Luiz Herculano. Gostaria de agradecer a todos que estão aqui ouvindo e também a oportunidade de estarmos aqui apresentando o trabalho. Muito obrigada. Obrigada, gente. Vocês chegaram a produzir ou ficou... ou não vão chegar nessa fase? Como é que tá? Então, você consegue me ouvir bem? Tudo Sim. certo? A gente não chegou a desenvolver o produto por conta da pandemia, né? A gente não teve acesso ao laboratório, mas a gente tem a fórmula pronta. Então, a ideia em si de todos os componentes da quantidade que a gente usaria, isso está certinho no trabalho. Então, a gente fez uma adaptação e fez uma pesquisa de mercado. A gente perguntou para as pessoas, a gente montou questionários, né? Perguntando o que as pessoas acham da ideia do nosso trabalho, né? Das plantas que a gente está usando, né? De ser o mais natural possível e atender às particularidades da pele negra. Entendi, é que tu foi falando com tanta convicção da receita, ué, será que eles chegaram a fazer? Então, tá. Então, espero que vocês consigam aí desenvolver, né? Quem sabe testar, né? E pedir para o pessoal dar opinião. Só queria dizer que a gente conseguiu, assim, algo muito legal, mas pena porque a pandemia. A gente conseguiu ter contato com o maior produtor de uvaia do país. E onde é? Em Cabo Verde, Minas Gerais. Eu liguei para o produtor, conversei com o secretário municipal de Agricultura e Desenvolvimento. Eles queriam receber a gente lá, o cara queria dar a produção toda para a gente. O Instituto Federal do Sul de Minas, em Muzambinho, tem um trabalho com a uvaia, mas a gente tem o seguinte problema: a uvaia é uma fruta muito sensível. Quando ela é colhida, no máximo 50 minutos depois ela tem que ir para um ultra freezer, senão ela estraga. Ela é muito perecível. E aí o pessoal de Muzambinho que está fazendo alguns trabalhos, o pessoal da fruticultura, e o dono da produção falou que dava para a gente. A produção dele é orgânica, mas a gente não teve como fazer. Um outro destaque que eu queria dar é que esse trabalho foi muito apresentado e laureado no Congresso Regional de Pesquisadores e Pesquisadoras Negros e Negras da região Sul, Cooperisul, e as meninas foram muito elogiadas, né? Então o trabalho está na sua segunda apresentação e o artigo referente ao trabalho vai ser publicado também no evento. Então acho que é algo bem legal, né? Como processo de difusão, a Graciane sabe o quanto eu sou entusiasta e fico querendo que a gente publique, leve, e a gente conseguiu. Nossa, parabéns, gente. Que legal. Que legal. Espero que vocês consigam realmente fazer aí o cosmético, né? E que seja um sucesso, né? Já que mais da metade da população do Brasil é negra, né? Então, olha só, olha o potencial que tem aí de mercado para um produto como esse. Muito legal. Só para complementar, durante as entrevistas que a gente fez também com especialistas da área, né? Com esteticistas e dermatologistas, depois deles olharem a formulação, olharem a ideia do trabalho, eles ficaram realmente bem empolgados e incentivaram a gente a fazer o produto. Alguns deles até comentaram que se a gente precisasse de ajuda, né, de algum patrocínio de farmácia, a gente podia conversar com eles, que eles podiam ajudar, e eles querem testar, assim, o produto se a gente conseguir desenvolver. Então foi uma coisa muito interessante, é bem importante. incentivou muita gente.
Porque aqui na região de Blumenau, Leônidas está aí, né, a gente fez um pré-levantamento, tem um monte de empresas de cosméticos, né? Elas ficam meio que escondidinhas, às vezes a gente não conhece, mas tem várias, tá? Então, acho que tem potencial para esse trabalho aí de vocês. Muito bom mesmo. Então, eu vou ter que continuar pedindo ajuda do Herculano, porque eu acho que nesse entrar e sair eu perdi o meu poder aqui de moderação. Não sei, diz que eu não tenho autorização para nem projetar nada. Agora eu não consigo nem projetar nada, nem a tela inteira. Herculano, vamos lá. O nosso próximo trabalho, então, é Laboratório de Educação Ambiental, promoção das ODS no Médio Vale do Itajaí. Então, eu vou ter que pedir ajuda do Herculano de novo, né, para ele projetar ali para a gente assistir. Vou projetar. Tá, a Ana está ali. E aí a gente vai ouvir a dona Ana. Bela Pereira, bolsista do LABEA, e irei falar um pouco sobre o projeto do Laboratório de Educação Ambiental, promoção dos ODS no Médio Vale do Itajaí. O Laboratório de Educação Ambiental, LABEA, promove diversas ações ambientais relacionadas ao ensino, à pesquisa e à extensão. Nos últimos 9 anos, o laboratório consolidou-se como um espaço permanente de discussão e formação ambiental, atingindo milhares de pessoas. O projeto tem como objetivo dar continuidade às ações, fortalecendo a extensão ambiental realizada pela instituição na região. As atividades propostas atendem às diretrizes globais e nacionais realizadas à educação ambiental, como, por exemplo, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, a Agenda 21 e o Pacto dos Direitos Humanos. A proposta metodológica foi composta de uma variedade de atividades inter- e multidisciplinares de sensibilização e formação socioambiental que visam a promoção e atendimento dos ODS. Entre elas, podemos citar oficinas, palestras, eventos, concursos, reuniões e campanhas que contribuam à formação de sujeitos mais responsáveis. As atividades foram desenvolvidas pela equipe do projeto, demais servidores e convidados externos. Na execução da proposta, podemos destacar alguns resultados, como a produção de cartazes para os ambientes do campus sobre descarte de resíduos e uso correto de água e energia. Também foram realizados eventos na área ambiental, como a 5ª Semana do Meio Ambiente. O campus colaborou nas ações da Semana do Pescado e na Semana da Água. Está sendo realizado o concurso de ilustração dos 200 anos do nascimento de Fritz Miller. Foi realizado o 4º encontro da Rede de Educação Ambiental das Bacias Hidrográficas e o projeto pedagógico do curso sobre ODS foi finalizado, encaminhado ao CEP e aprovado. O LABEA almeja continuar articulando a educação ambiental formal e não formal, sendo um espaço de extensão ativo e transformador. Obrigado. Ok. Alguém quer fazer algum comentário com o trabalho, gente? Como é um trabalho que eu coordeno, né? Então, acho que eu vou ficar quietinha dessa vez. Nada. A Ana tá aí. Oi, Herculano. Ninguém fala, eu fico falando que não é uma matraca. Ô, gente, abre a boca, pelo amor de Deus, né, colegas? Ô, Graça, se te perguntar uma coisa, o LABEA tem esse papel todo, né? E a gente tem algumas ações e tudo. E como é que vai ficar daqui para frente o projeto do peixe? Vai voltar? Como é que tá isso? A gente tem um segundo projeto, né, que foi aprovado. Nós vamos, num primeiro momento, a gente fez um diagnóstico do perfil consumidor aqui de Gaspar, né, e agora a gente está fazendo um plano de comunicação e educação para estimular o consumo, principalmente nas escolas, né, como a gente já tinha inserido na merenda escolar. Nós temos semana passada uma reunião, a Ana participou, me ajudou na oficina, né, foi presencial. Nós conseguimos fazer uma oficina participativa para
delinear um plano para o próximo ano. Então, é uma atividade que vai ser executada em 2022, dentro de algumas escolas municipais, né, com relação à educação alimentar mesmo, né, e focando nessa questão de consumo do peixe local, que a gente acredita nessa questão que o desenvolvimento territorial local, ele passa, né, por a gente entender que tem que apoiar e consumir o que é produzido aqui, né, então, está nesse pé, digamos assim. Obrigado. Dia 26 não tem opção. Tu tá falando do formulário, Bruna? Então eu vou ter que pedir pro Anderson, tá? Porque foi ele que me passou. Anderson tá aí, por acaso? Ele que me passou por esse formulário. Anderson, se tu estiver me ouvindo, se tu puder rever esse formulário. Oi, Graci. Oi. Parece que o formulário que tu passou de lista de presença, ele não tem o dia 26, essa opção da amostra. Tá, vou verificar, já retorno aqui. Então, tá, obrigada. Então, nós vamos dar continuidade. Ana, obrigada por estar aí. A Ana é nossa bolsista, né? Se quiser falar alguma coisa, Ana? Não. Ok. Como é um projeto de extensão, né, gente? As atividades, elas acabam sendo anuais, e aí a gente vai só inserindo novas demandas, né, que vão nos pedindo, tá? Então, essa é a intenção, e a gente quer sempre manter essas atividades ali dentro do campus. Se o Herculano puder me ajudar de novo, vamos lá. O nosso próximo trabalho, então, é Sistema para Monitoramento Remoto de Pequenas Composteiras Aeróbias. A Bruna está aí. Está ali. Todos e todas, meu nome é Bruna Caroline Russi e eu vou apresentar o vídeo pôster do trabalho intitulado Sistema para Monitoramento Remoto de Pequenas Composteiras Aeróbias. Esse projeto ele foi desenvolvido como meu trabalho de conclusão do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas do IFSC Campus Gaspar e foi orientado pelo professor Thiago Lipinski Paz e coorientado pelo professor Carlos Giovanni Ledra. Então, antes de falar de compostagem e composteira, é importante entender a problemática dos resíduos no Brasil, né? Então, de todos os resíduos que nós geramos, 51,4% é matéria orgânica, mas apenas 1% de toda essa matéria orgânica é reciclada. Isso é particularmente um problema, porque de todos os resíduos recicláveis, a matéria orgânica é a única que poderia ser reciclada naturalmente através de um processo conhecido como compostagem. Então, a composteira, que é o ambiente de compostagem, ela funciona como um microecossistema, né? Então, ela tem fatores físico-químicos que influenciam esse processo e que precisam operar em conjunto e em equilíbrio para garantir o sucesso desse processo, resultando no adubo orgânico, ou seja, na matéria orgânica reciclada. Então, considerando esse contexto sobre a compostagem e também a ascensão do uso de dispositivos tecnológicos, tanto para controlar como para automatizar processos remotamente em ambientes, é que nós desenvolvemos essa solução de hardware e software, permitindo principalmente o usuário agendar remotamente a coleta de dados, nesse caso, temperatura e umidade do solo e do ar, viabilizar o acompanhamento em tempo real do estado de uma composteira, exibir a classificação dessa pequena composteira em etapas e micro-organismos e, aí, por fim, facilitar o entendimento desse processo e a análise dos dados coletados via aplicação web desenvolvida. Como referencial teórico, nós estudamos principalmente a aeração, que é o fator principal de influência do processo de compostagem, se é um processo com oxigênio ou sem oxigênio, aeróbio ou anaeróbio. Nesse caso, é uma composteira aeróbia. Além disso, estudar a temperatura do solo, porque é um fator que ele indica não só o nível de maturação, o nível de decomposição do processo, né, as etapas desse processo de compostagem, como também os micro-organismos decompositores associados a cada etapa. E aí, por fim, a umidade do solo, que também influencia em diversos outros fatores, né, na relação carbono-nitrogênio, no pH, na aeração também do solo. Dos procedimentos metodológicos, então, é possível observar aqui na arquitetura do sistema que nós utilizamos o microcontrolador Node-MCU, acoplado a 3 sensores que capturam temperatura e umidade do solo e do ar. Esse microcontrolador ele possui suporte Wi-Fi. Então, através do Wi-Fi, ele se conecta via internet na plataforma Google Firebase, onde tem um banco de dados em tempo real que troca informações o tempo todo
com essa placa. Ao mesmo tempo, também troca informação com a aplicação web desenvolvida, que foi desenvolvida em Angular. E assim, através dessa aplicação, é que nós podemos acessar esses dados que foram coletados e armazenados no banco de dados através de qualquer dispositivo, né? Seja celular ou um computador. Então, o hardware desenvolvido, ele contemplou esse microcontrolador acoplado aos sensores através de uma protoboard. E aí, para testar esse hardware, nós utilizamos uma pequena composteira em balde, que é um modelo bem convencional, bem comum, principalmente para pequenos espaços, né? O software desenvolvido em Angular, então, ele contemplou um painel onde é possível observar a temperatura e a umidade em tempo real. Além disso, a fase, né, da compostagem que está associada, nesse caso aqui foi a fase criófila, além dos gráficos, tanto de umidade como temperatura e todos os outros registros que foram feitos. É possível exportar esses registros em formato de planilha, né? Além disso, tem a tela de configurações, onde é possível agendar remotamente, então, essas coletas de dados que são feitas automaticamente. É possível definir quais os dias da semana que elas vão acontecer e quais os horários do dia que elas vão acontecer. Então, a partir do momento que é atualizado esses horários e dias, isso é impactado em tempo real na aplicação, porque ela está em tempo real trocando informações, tanto a placa com a nuvem, como a aplicação também com a nuvem. Então, de modo geral, esse projeto ele cumpriu o seu objetivo, né, de agendar remotamente as coletas e potencialmente viabilizar melhor entendimento desse processo para quem usa esse sistema. E como ele é um protótipo, nós almejamos aperfeiçoar esse projeto, né, para que ele facilite a compreensão do processo de compostagem, enquanto potencial ferramenta tanto para uso doméstico, como principalmente para escolas, né, no ensino fundamental e médio. Ok, obrigada, Herculano. O trabalho da Bruna eu também já tive contato, né? A Bruna é nossa aluna do curso de ADS, e aí teve uma junção bem interessante aí, né? Porque o professor Tiago, o professor Giovanni e ela conseguiram juntar todas essas áreas, né? E fazer esse trabalho aí maravilhoso, né? Então, a Bruna, se um dia quiser aplicar, a gente pode fazer um projeto conjunto ali para a gente testar com algum aluno da química, né? Eu acho que ficaria bem legal agora a gente fazer um experimento ali dentro do campus. Muito bom. Alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta para os autores? Leônidas? Então, primeiro, eu sou entusiasta aí do trabalho com Arduino, tenho me envolvido nisso e cada vez mais conectando isso com a biologia, tanto que, né, o próximo, a bolsa que eu estou desenvolvendo agora do CNPq é justamente nessa área. E eu achei fantástico o trabalho de vocês, a ideia lá da composteira foi incrível, parabéns mesmo, tá? Eu só queria também, Graci, reforçar aí aquilo que a Andressa colocou ali, quando você vai preencher o formulário lá, realmente não aparece a amostra, tá? Eu tinha ido só na primeira página, agora eu entrei e realmente não tem, tá? Eu vou mandar uma mensagem aqui para o Anderson. De resolver isso, né? Porque a gente precisa comprovar isso para o CNPq, coisa e tal. Mas beleza, obrigado, tá? Já peço para ele, obrigado. Esse trabalho da Bruna, quando ela estava apresentando, eu lembrei dos seus projetos ali também, né? Que tu levantou alguns dados. E é muito interessante. Bruna, quer fazer algum comentário, Thiago? Oi, Graci. Não, por aqui nenhum comentário, só queria agradecer a presença de todos e fico à disposição, caso alguém quiser me mandar um e-mail ou tirar alguma outra dúvida, né? Eu pelo menos tenho intenção de a gente aplicar esse trabalho que devido à pandemia a gente não conseguiu, né, fazer nenhum acompanhamento assim presencialmente com os alunos. Legal, Bruna. Da minha parte, como eu trabalho com os alunos da Química, eu vou jogar a ideia, tá? Se alguém se interessar, a gente vai fazer sim. Muito bom. Oi, pessoal, boa tarde, tudo bem? Tudo bom, Thiago? Eu só passo aqui para agradecer os comentários, né? De fato, a gente quer avançar nesse trabalho, tendo uma parte prática mais extensiva, né? Então, a gente fica feliz aí de ter as portas abertas no campus aí. E o Leônidas, que se quer ver como é que funcionou, né, nosso projeto, está convidado também. Esse dia estava lendo um livro aí sobre como é que era como se proteger de um ataque zumbi com Arduino. Isso. O livro, só queria lembrar que o livro está aqui em casa ainda, tá? Né? Peguei ele um dia antes da pandemia ali, um dia antes da questão mundial.
Sobrevivendo ao apocalipse zumbi. Eu peguei na hora certa, né? Apocalipse. É verdade. Realmente foi uma leitura muito que me deixou muito ansioso. Ansioso. Tá bom, obrigado, gente. Tá bom, Bruno. Obrigada a você. Eu vou passar aqui, então, o próximo para a professora Andressa, já que ela está na sala. Daí ela pode projetar para a gente. Oi, Graci. Oi, botei ali, Andressa. Até te escrevi, mas acho que não deu. Eu estava falando com o Anderson. Esse foi a Bruna que gravou, eu não tenho o link. Tá. Eu até tô no Mozilla, se tu quiser que eu projete o próximo, eu saio daqui e entro lá no Chrome. Eu coloquei ali no chat, se tu quiseres pegar, porque o próximo seria projeto de coleção da moda upcycling com uniformes da Polícia Rodoviária Federal. É isso? Isso, mas se o Herculano puder fazer o favor para mim, me facilita. Então tá. Tá ali, Herculano, já. Obrigada. Obrigada, querida. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a professora Bruna. Estou aqui hoje para apresentar para vocês um projeto que nós desenvolvemos no ano de 2020 no curso superior de Tecnologia em Design de Moda. Bom, pessoal, esse projeto, então, foi um projeto de coleção de moda upcycling com uniformes da Polícia Rodoviária Federal. Esse projeto, ele foi, então, realizado numa disciplina do curso superior de Tecnologia em Design de Moda, ministrada por mim e pela professora Andressa Schneider Alves. Bom, com relação à realização do projeto, ele foi realizado, então, no segundo semestre do ano de 2020, né, por discentes do curso superior de Tecnologia em Design de Moda, na disciplina de Metodologia de Projeto de Design, tá? Esse projeto, ele foi realizado a partir, então, de uma parceria com a Polícia Rodoviária Federal, né? A ideia era usar, então, nesse projeto, uniformes da própria polícia que seriam descartados e que estariam no fim de uso, né? No fim do ciclo de vida de produto. Com relação ainda à realização, a partir, então, do embasamento teórico de autores, né, de metodologia de projeto de design e também da moda, bem como do estudo do conceito de moda sustentável, né, especialmente com relação ao upcycling, a moda circular, o projeto, então, buscou, né, algumas estratégias para a ampliação do ciclo de vida de produto desses uniformes que estariam, então, a ponto, né, de serem descartados. Para a realização do projeto, os alunos tiveram um tema de coleção, né, um tema geral para a turma, né, e esse tema geral era artistas brasileiros. A partir desse tema geral, os alunos, então, puderam escolher artistas para poder trabalhar, né? Então, a gente teve, entre os trabalhos realizados, inspirações em artistas como Valdir, Portinari, Maria Auxiliadora, Vitor Hugo Guimarães, entre outros. Para realizar a coleção, os alunos, então, se dividiram ou individualmente ou em duplas, né? E a coleção deles era composta pelo seguinte mix de produto, né? Eles tinham que desenvolver uma peça conceitual e 3 peças comerciais. Nessas peças comerciais, eles tinham que desenvolver um acessório, que poderia ser uma bolsa, uma mochila, uma capa para notebook ou outro acessório, uma peça superior ou inteira, que poderia ser uma blusa, uma camisa, um casaco, uma camiseta, uma jaqueta, ou uma peça inteira, um vestido e um macacão, por exemplo, e uma peça inferior, né, uma peça de vestuário inferior, que poderia ser uma calça, uma bermuda, um shorts ou uma saia.
Como resultado, então, esses alunos teriam que ter uma apresentação, né, fazer essa apresentação para o público interno e externo, e eles tinham que fazer também um painel mood board, que era um painel, né, onde existem alguns outros itens. Então, eles tinham que ter um painel de tema de coleção e texto, um painel de parâmetros de texto, cartela de cores, materiais e os croquis, né? Além desse painel, os alunos também tinham que desenvolver o protótipo de uma peça. Aqui, então, eu trouxe para vocês alguns resultados, né, de alguns trabalhos realizados por esses alunos, né? Esse aqui, então, é o painel mood board, né, de uma das duplas. E aí, aqui a gente pode ver, num primeiro plano, né, o painel de tema. Depois a gente pode ver a cartela de cores e a cartela de materiais geradas. Aqui a gente tem os croquis, então, né, da coleção, compostas, então, por 5 croquis nesse caso. E aqui o painel de parâmetros também. Aqui a gente tem, então, nessa coleção anterior, a gente tem o protótipo gerado, né? A ideia, então, foi trabalhar com os alunos tanto a parte de desenvolvimento conceitual, como também a parte de materialização dessa peça, né? E aí, buscando essas questões de conceito de moda sustentável, moda circular, e especialmente o conceito do upcycling, os alunos, então, utilizaram esses uniformes, né? E eles fizeram os protótipos usando somente os uniformes doados a partir da parceria, né? E a ideia que a gente trabalhou aqui fosse que os alunos empregassem o mínimo de materiais novos, né? Que não comprassem novos materiais, outros materiais, e que fossem somente os materiais provenientes das fardas uniformes. Aqui a gente tem um outro trabalho, né? Esse foi inspirado na artista Beatriz Milhazes, né? E aí aqui, a partir dessa inspiração dos artistas, então, os alunos faziam todo o desenvolvimento conceitual, né? Desenvolviam a parte, então, de cartela de cores, né? Faziam a pesquisa do painel de parâmetros, que são os elementos inovadores que poderiam contribuir durante o desenvolvimento das peças, né? E aí, aqui embaixo, a gente tem, então, a parte dos croquis e também da cartela de materiais. Aqui a gente tem o protótipo, então, né, dessa peça, né, da coleção ali criativa que foi apresentada no slide anterior. A ideia aqui dessas alunas, né, foi trabalhar, então, com a parte de tingimento natural, né, que a ideia era que os alunos ou trabalhassem somente como as fardas estavam, ou então empregassem alguma técnica, né, de cunho mais sustentável para realizar intervenções nas peças. Com relação às considerações, então, ao final do semestre, os trabalhos eles foram divulgados, então, para a comunidade na apresentação de 5ª Mostra de Metodologia de Projeto de Design, né, num evento realizado no dia 9 de abril do ano de 2021 pelo Google Meet. Com relação às considerações, né, devido à pandemia do Covid-2019 e considerando especialmente os desafios, né, enfrentados por ministrar uma unidade curricular em formato de aulas remotas ou não presenciais, os resultados obtidos e o processo ao longo do semestre ele superou bastante as expectativas iniciais das docentes. Aqui estão, então, as referências, né, que nós usamos referências tanto relacionadas à metodologia projetual, como também da parte de moda sustentável. E é isso então, pessoal. Obrigada por acompanharem. Que bonitinho. Que legal o trabalho de vocês, Andressa. Essa opção por fazer roupa, ela foi por conta do curso ou não se pensou também em acessórios? Porque a gente vê bastante uso, né, de roupas, de uniforme, etc., para fazer acessórios, né? Foi uma opção de vocês ou poderia também se fazer? Poderia, a gente deixou, né, no mix de produto, incluir um acessório. Mas aí o protótipo, os alunos fizeram uma peça só. Então, eles escolheram qual peça eles gostariam de confeccionar.
E são alunos, né, do segundo semestre, assim, então eles não tinham, assim, quase nenhuma praticamente, de modelagem, costura. Então a gente sempre fala, né, vocês façam do jeito que conseguirem, assim, o objetivo é tentar realmente materializar e transmitir a ideia, né, não tanto em termos técnicos, assim, de acabamento de modelagem, de costura, mas realmente transmitir a ideia visualmente, ali, pelo produto, pelo protótipo, e daí eles se empolgam, é muito legal. A ideia era fazer o reaproveitamento das peças todas, então. Eles pegaram os uniformes e a partir dos uniformes a gente fez todo esse processo de upcycling. Os resultados bem interessantes, assim. Legal, vamos repetir? Vamos, estamos repetindo nesse semestre. Muito massa, parabéns, eu gostei. Eu acho que, assim, eu tenho o sonho dourado de um dia a gente poder ter uma feira, né, Graciane? Só para moda, para a gente comprar as coisas, e tem muita coisa. Eu até falei, assim, eu tenho uma ideia, porque o idealizador desse projeto, né, o Arthur, da Polícia Rodoviária Federal, que era coordenador da Comissão de Direitos Humanos, a ideia dele é que isso, de alguma forma, voltasse para os imigrantes. Então, eu pensei, a gente poderia fazer um leilão para tentar vender essas peças, assim, algum evento. E nessa turma de agora, a gente está tentando pensar em algum evento dessa forma para tentar, com o dinheiro que arrecadar, né, comprar cestas, tentar auxiliar de alguma forma. Olha, isso tem que fazer aquela coisa, contato com aquela pessoa, né? Aquela pessoa aí de Gaspar, que é colunista social e que é muito parceira do IFSC, que é a Júlia Deschamps, que tem os contatos, eu acho que na região, né, e consegue articular isso. Eu acho que é alguma coisa para fazer bem suntuosa, né? Como a gente fez aquele desfile lá no Moinho do Vento, ou, sei lá, ou no Bela Vista. Porque ela já faz, né, aquelas noites de gala, etc. Daria para incluir alguma coisa. Aí, uma apresentação, né? Moda e champanhe social, sei lá, uma coisa assim, gente. Tem que ser. Eu entendo a perspectiva, né? Só para a gente cuidar um pouquinho para não sair fora da proposta também. Ao invés de champanhe, a gente coloca suco natural, né? Não, eu entendo o que tu tá falando. É o nome metido, né? Porque assim, a gente tem que fazer o pessoal pensar que é igual o baile do Met. Né, o baile de gala do Met é aqui, porque o baile de gala do Met em Nova York é para isso, né? É para isso. São de estudos também, então acho que é algo que precisa ter um nome metido para chamar as pessoas, chamar esse público e para que possa ter, né, as doações e tudo. Uma visão meio capitalista, mas assim, infelizmente é o único meio que eu acho que a gente vai conseguir acessar, né? Então também tem e que possa demonstrar, né, também, divulgar o trabalho e que possa auxiliar algumas pessoas. Sim. Muito bom, muito bom. O conceito é muito bom, né? Legal. Podemos passar para o próximo, Andressa? Podemos. Herculano, tu conseguiria passar para mim aí, só para não ter que sair da sala e entrar de novo? Obrigada. Vou colocar aqui para ele, então. Então, o próximo trabalho, a professora Andressa continua com a gente, é Projeto de Desenvolvimento de Marca Infantil e Masculina de Moda Upcycling. Também é teu e da Bruna, né? Oi, o meu nome é Andressa Schneider Alves e eu vou falar um pouquinho do projeto desenvolvido junto com a professora Bruna Lumertz Lima. Então, esse projeto é um projeto de pesquisa e extensão desenvolvido na unidade curricular Projeto de Produto de Moda Infantil e Masculina do curso superior de Tecnologia e Design de Moda. Essa disciplina está situada na matriz curricular na 4ª fase do curso. E ela tem como objetivo que os alunos desenvolvam produtos de moda infantil e masculina, pensando no mercado, no público consumidor e utilizando os fundamentos da metodologia de projeto de produto. Bom, nós temos, né, sempre como base para todos os nossos projetos algumas referências. Então, para esse projeto, nós utilizamos Fletcher & Grosse, Berlim, e Guilt para a parte da sustentabilidade,
o Sean para a parte da metodologia de ensino, e a Treptow e a Montemeso para nos auxiliar na parte da fundamentação do processo de desenvolvimento de produtos, da metodologia em si para esse processo. Bom, nesse semestre de 2022, então, em que nós desenvolvemos o projeto, a proposta para os alunos foi que eles desenvolvessem um projeto de produto de moda infantil e masculina com base, né, na estratégia de upcycling. Então, os alunos, eles foram divididos em 2 grupos. Uma turma ficou com moda infantil e a outra turma ficou com moda masculina. E eles tiveram 2 grandes projetos, diríamos assim, para desenvolver ao longo do semestre. Então, por exemplo, a turma do masculino, eles precisavam desenvolver a marca, uma nova marca, uma proposta de marca, e isso foi desenvolvido coletivamente, e uma proposta individual de uma peça do mix da coleção. Isso foi desenvolvido, ao longo do semestre, tanto a marca coletivamente, quanto a peça do mix. Bom, para a marca, então, os alunos, o que eles faziam, Eles foram divididos nesses duplas ou trios, e cada um deles pegou alguns itens para o desenvolvimento da marca, como o nome da marca, o conceito da marca. Outros desenvolveram o painel de tema geral para todo o grupo trabalhar, de coleção, ao outro as cores, outra estratégia de marketing, preço de venda, como é que seriam os tags das peças, embalagens, release para a imprensa, página no Instagram. Então, eles fizeram isso tudo de forma coletiva e ao longo do semestre. Então, eles apresentavam para a turma dava sugestões, eles faziam melhorias, e a gente tinha esse trabalho em conjunto em que todos se beneficiaram nessa construção da marca. Paralelamente, aconteceu, então, o desenvolvimento da coleção individual por cada um dos alunos. Cada um dos alunos, lá no início do semestre, recebeu uma peça do mix, foi sorteada uma peça do mix de produtos, e ele desenvolveu, então, propostas para essa peça, e ao final a gente escolheu, no mínimo, uma para compor a nossa coleção. Ao longo do semestre, os alunos receberam uma doação de peças da Hering, que não seriam mais utilizadas. Ou eram peças que tinham defeitos, ou peças que tinham sido devolvidas por algum consumidor, porque, ou problema de mancha, que tinha passado uma cor para outra, ou que tinha desgastado muito rápido, exemplos dessa forma. Essas peças que a gente recebeu de doação da Hering, elas foram utilizadas como base para o desenvolvimento do protótipo, então, das peças da coleção. Eu vou mostrar para vocês um pouquinho o painel geral da marca do masculino e depois alguns exemplos de trabalho desenvolvido pelos alunos. Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela para mostrar primeiro. Opa, este aqui. Esse aqui, então, é o painel da marca. Então, tem aqui o conceito-chave, os conceitos-chave da marca, que é inovadora, sofisticada, temporal. Isso eu estou só exemplificando com a marca masculina. Aqui o conceito da marca, qual que é a persona dessa marca. O painel de tema da coleção, então eles definiram o nome da coleção em conjunto, Ascender. Aqui o nome da marca, Ser, o conceito, as cartelas de cores, o painel de persona, os tags e as embalagens, o mix de produto e o preço de venda, quanto que sairia cada uma dessas peças. Exemplos, do feed do Instagram, uma proposta de um aplicativo também, e depois a proposta de uma exposição lá no Museu da Hering, já que a gente recebeu essa doação. E aqui, exemplos de trabalhos de alguns alunos, tá? Esse aqui é um trabalho da Andressa, ela ficou com a peça da camisa, no mix de produto a camisa, e aqui o protótipo dela, o painel dela de parâmetros, das referências, as cores que ela utilizou, aviamentos e os tecidos. Aqui tem mais alguns exemplos. Esse é da Flávia, da aluna Flávia, o painel dela de parâmetros, aqui as cores, aqui 3 propostas de bermuda que ela fez, e aqui os protótipos. E ela também desenvolveu um design de superfície têxtil. Então, ela aplicou em uma das peças, aparece nessa bermuda aqui.
E essa aqui, esse trabalho é do IAG. Então, né, também o moodboard dele com painel de parâmetros, cartela de tecidos e aviamentos, cores, os croquis e o protótipo da peça. Bom, então aqui, alguns resultados do que foi desenvolvido ao longo desse semestre 2022, e eu vejo muito como resultado desse trabalho, né, a criação de uma marca. Então, toda a estruturação de uma marca, e que os alunos, se eles tiverem interesse, eles poderiam dar continuidade além dos limites acadêmicos. E também toda a proposta de metodologia, a gente percebeu que contribuiu muito para a formação e para os desafios que esses alunos encontram, tanto no mercado de trabalho quanto na vida deles. Bom, então é isso, tá? Muito obrigada. Obrigada, Andressa. Que trabalho legal também, né? Eu acho que o destaque desse trabalho de vocês é essa parceria com a empresa, com a Ering, né? Que já vem aí de algum tempo, e eu acho que isso fortalece o curso, deixa os alunos em contato com esse mercado que é local, e eles têm essa proposta, né, de sustentabilidade bem forte, né? Tudo que eu vejo de lá está vindo com esse viés mais sustentável. Muito legal. Queres complementar alguma coisa, Andressa? Não, acho que é isso mesmo, Grazi. É realmente bem gratificante, né? Ministrar, a gente sabe que o envolvimento nessas disciplinas com parceria sempre é maior, mas quando a gente vê os resultados, vê o interesse dos alunos, isso é muito gratificante. E era um projeto de ensino de vocês, então, ele não era de extensão nada, né? Não, ele acabou se tornando um pouco de extensão, né, por essa articulação com a empresa. Ele começa como projeto de ensino, mas ele, pelas questões da fundamentação, metodologia, ele tem um caráter de pesquisa e um caráter de extensão também. E daí eles nos convidaram, né, para expor os trabalhos, só que com a questão da pandemia tudo ficou bem difícil. Agora, com o retorno, eu acredito que a gente vai conseguir fazer essa exposição. Alguém tem algum comentário, gente, com a professora Andressa? Obrigada, então. Obrigada, Andressa. Nós passaremos, então, para o último trabalho. Vou pedir ajuda, mais uma vez, e última, né, do professor Herculano. Nós temos a Andiara ali, sim. Deixa eu ver certo aqui. Deixa eu só ler o trabalho. Inclusão de alunos com transtorno do espectro autista no ensino regular. Então, é do Anderson também, né? E da Andiara. Então, vamos aguardar o professor Herculano me ajudar mais uma vez. Obrigada. O título da presente pesquisa é Inclusão de alunos com transtorno do espectro autista no ensino regular. Ela foi desenvolvida por mim, Andiara Bergot Blanc, pós-graduando em Pesquisa e Prática Pedagógica do IFSC, no Campus Gaspar, e também pelo professor Anderson da Silva Honorato, também professor da instituição no Campus Gaspar. Bom, com o crescente movimento de inclusão educacional, é necessário que o professor e a instituição escolar esteja preparada não somente para o acolhimento deste aluno na escola, mas também para promover a inclusão efetiva deste aluno. Aqui, quando trato de uma inclusão efetiva do aluno na escola, quero dizer em relação às adaptações extremamente necessárias para promover o processo de ensino-aprendizagem. Essas adaptações variam desde o projeto político-pedagógico da instituição escolar até mesmo aos conteúdos e atividades propostas pelo professor em sala de aula. Nesse sentido, também encaro discussões a respeito da inclusão de alunos com transtorno do espectro autista no ensino regular, tendo em vista que esses alunos apresentam condições individualizadas de ensino que baseiam-se na intensidade com que as características desse transtorno se manifestam nos indivíduos. O objetivo da presente pesquisa é delimitar teoricamente o transtorno do espectro autista, destacando as suas características e classificação, a fim de promover um maior conhecimento a respeito desse transtorno e os aspectos inerentes ao mesmo. Metodologicamente, trata-se de uma pesquisa bibliográfica, que apresenta-se como um tipo de produção científica desenvolvida a partir da literatura já elaborada. Trata-se também de uma pesquisa qualitativa de caráter exploratório.
Em análise ao processo histórico do transtorno do espectro autista, desde o surgimento do termo autismo, lá em 1911, quando era associado ao diagnóstico de demência, até os dias atuais, quando não tratamos mais como autismo, sim como um transtorno, é possível perceber uma crescente evolução, desde o entendimento, quanto do diagnóstico e nos processos de intervenção, tanto terapêutica como educacional. Nesse sentido, também, cabe destacar a crescente evolução das discussões a respeito de uma educação inclusiva e igualitária, que é pautada em políticas públicas de inclusão. Aqui quero destacar a Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, de 1999, até mesmo para políticas públicas específicas ao acesso e permanência de indivíduos com transtorno do espectro autista no ensino regular. Uma citação muito interessante de Fernandes a respeito da educação inclusiva trata que esta não deve pautar de princípios de igualdade e equiparação de oportunidades na educação. Resguardam a prerrogativa de que cada sujeito tem interesses e características, que necessitam ser atendidas no processo educacional. Então, de fato, não trata apenas do acolhimento deste aluno, mas sim de promover as mesmas condições que são propostas para os demais alunos em sala de aula. Bom, é sabido que o transtorno do espectro autista apresenta características específicas. Como eu citei anteriormente, se manifestam de diferentes intensidades nos indivíduos. É necessário que o professor e a instituição escolar possa promover a inclusão deste aluno no ensino regular de maneira efetiva, analisando cada aluno individualmente a fim de propor um planejamento específico para esses alunos. O movimento de uma educação inclusiva, que também tem ganhado grande força atualmente nas discussões, deve ser pautada nos documentos internacionais e nacionais que garantem a essa parcela da população os seus direitos. Aqui algumas referências utilizadas no meu trabalho. Obrigada. Obrigada, Herculano. Obrigada, Andiara, pelo trabalho. Você é a nossa aluna da pós, então? É isso? Sim, sou aluna da pós. E o teu TCC, ele vai ser nesse tema? Sim, vai ser nesse tema, mas o meu trabalho de conclusão, ele vai analisar a inclusão de alunos com transtorno do espectro autista nas aulas de educação física e fazer um comparativo em relação ao período pandêmico também. Como acontecia a inclusão desses alunos antes da pandemia e como aconteceu durante a pandemia. Quais foram as adaptações curriculares em relação ao planejamento dos professores de educação física. É interessante, Andiara. É um assunto que a gente está se capacitando bastante, né, por conta de atendimento a essa legislação e porque a gente sempre busca também incluir todos os alunos que chegam ao campus, né, bem interessante. Professor Herculano pediu a palavra. Sim, queria perguntar, Andiara, se vocês, como é que vocês pretendem investigar essa parte da pandemia? Vocês vão entrevistar professor de educação física, essa é a ideia? Na verdade, assim, o trabalho ele vai ser desenvolvido com todos os professores de educação física que atenderam no ano de 2020 e atendem agora no ano de 2021 alunos com transtorno espectro autista em todas as escolas do município de Pouso Redondo, que é o município onde eu resido. Ao total, aqui são 3 escolas estaduais e 3 escolas municipais, e devido à questão de pandemia, foi conversado com as escolas, foi feito um formulário, né, no Google Forms, e também foi enviado pelos professores que preferiram responder o questionário presencialmente, né, físico, também foi enviado o questionário físico para os professores, mas foi um questionário desenvolvido pela gente mesmo. Foi validado por 2 professores também. Sim. Desculpa, qual a cidade que eu não... Pouso Redondo. Ah, Pouso Redondo, sim. No Alto Vale. No Alto Vale. Tá, só te dar uma dica. Tem um trabalho de um colega de educação física do Pedro II, Miguel Ataíde Pinto da Costa, acho que é isso. Ele trabalhou entrevistando professor de educação física, falando sobre bullying, como professor de educação física fomenta o bullying. Eu acho que é sempre um trabalho muito interessante, eu cito sempre, porque mostra isso, né? O quanto essa contribuição, qual o papel da educação física na inclusão de pessoas com deficiência, né? Então, é bem interessante. Eu gostei bastante da ideia e, assim, quero aguardar para poder saber os resultados, né? Para a gente ver
e pensar um pouquinho também sobre isso aqui, né, em Blumenau, Gaspar, e tentar imaginar como é que deve ter sido também. Obrigadão, viu? Obrigado, Graça. Só para complementar, a nossa proposta, na verdade, como eu vou desenvolver com escolas, né, a princípio agora eu trabalho de conclusão de curso, mas a gente tem uma proposta de desenvolver com a educação infantil também aqui no município, tem bastante alunos com transtorno do espectro autista aqui também na educação infantil e verificar essa mesma possibilidade de inclusão também na educação infantil. Bom que o município é pequeno, né? 6 escolas, então tu consegue rapidinho atingir o teu universo, né? Porque é um município pequeno. Muito legal, Diara. Vamos torcer aí para que tudo dê certo e que a gente consiga depois ver os resultados lá na tua banca final, tá? Então, acho que nós fechamos a nossa amostra. Desculpa de novo aí pela falha técnica, gente. Eu acho que eu mexi em alguma configuração que não deveria e acabei estragando tudo, né? Então, como não dava para parar e começar tudo de novo, a gente teve o Herculano aí que ajudou. Brigadão, Herculano. Tá? Então, a gente fecha. E só ressaltando que o professor Anderson colocou ali, né, gente? Vai ficar a nossa gravação, então, como a presença de vocês para fazer a certificação necessária, né, para todos que apresentaram o trabalho. Muito obrigada e até o próximo evento. Tchau, tchau.